comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Eu gostaria de ler e meditar com os irmãos nessa noite, do versículo 1 até o verso 12. Glória a Deus. Mateus, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Todos aqueles que trouxeram sua Bíblia, abra. Está fácil, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é a primeira página do Novo Testamento, tá? E nós vamos meditar nessa passagem preciosa nesta noite. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Querido Pai, nós estamos diante da sua presença e diante da palavra bendita do Senhor. Nós desejamos meditar, Senhor, neste trecho do capítulo 2 do Evangelho de Mateus, e pedimos da sua graça sobre nós, Senhor, para que esta meditação possa ser conduzida pelo teu Espírito Santo. É o teu Espírito que nos ensina, Senhor, a verdade das Escrituras, porque é ele que ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração para compreender as verdades espirituais da sua palavra, que de outra forma, Senhor, não poderíamos alcançar. Não é mérito nosso, Senhor, é graça tua. Não é capacidade nossa, Senhor, mas é favor das tuas mãos. Se hoje podemos dizer que vemos a verdade, Senhor, se podemos dizer que os nossos corações te conhecem, é porque o teu Espírito Santo abre o nosso coração e o nosso entendimento e nos ensina as tuas verdades da tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale conosco nesta noite, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tome assento, por gentileza. Glória a Deus. Essa passagem das Escrituras fizeram parte de um dos momentos devocionais da semana, e eu estava meditando nessa passagem e achei por bem de compartilhar com os irmãos algumas verdades muito preciosas aqui dentro que falaram o meu coração, e eu creio que podem falar o teu coração também. Você crê nisso, amém? Glória a Deus. É interessante que Mateus, ele faz o registro do nascimento de Jesus, e nesse capítulo 2 ele faz questão de destacar para nós que o nascimento de Jesus não é alguma coisa fora da história. Que o nascimento de Jesus não é um acontecimento ao acaso, que não pode ser datado, que não pode ser colocado dentro do calendário da existência humana. Não, pelo contrário. Como nós lemos aqui no versículo 1, Mateus pelo menos nos dá duas dicas importantes. Ele nos diz onde Jesus nasceu, e ele também nos diz quando Jesus nasceu. Ele diz para nós que Jesus nasceu em Belém da Judeia, dizendo que naquela região, naquela pequena cidade, foi o lugar onde Deus escolheu para que o seu filho viesse a nascer.
E é interessante também que ele vai descrever para nós quando isso aconteceu. Ele diz que isso aconteceu nos dias do rei Herodes. E para situarmos aqui historicamente, esse rei Herodes é o Herodes o Grande. Estuda-se, né, que a morte dele aconteceu em 4 antes de Cristo. Então, se ele está vivo quando Jesus nasceu, então o próprio Jesus nasceu antes de Cristo. Os irmãos entenderam a diferença aí ou não? Porque a data nossa aqui vem de 0 até os dias de hoje. Mas a existência desse rei é datada, a morte dele, em 4 antes de Cristo. Então é por isso que quando você pega a idade de Jesus, você percebe que a cronologia só dá certo se você voltar na data de 0, e a partir, né, de mais ou menos 5 ou 6, você ir adiante, você vê que a idade de Jesus, quando inicia o seu ministério, é de 30 anos, e quando ele morre é de 33 anos e meio. Então Mateus faz questão de dizer que Jesus nasce dentro da geografia deste mundo, e ele nasce dentro do tempo deste mundo. E é interessante que vem alguns homens chamados de magos do Oriente até Jerusalém. Os irmãos sabem que a história e a tradição vai dizer que são 3, né? Mas o texto não diz que são 3. Diz que são magos do Oriente. E a tradição ainda vai querer dizer que são reis, mas a palavra de Deus está dizendo que são magos. Provavelmente essa palavra magos estava ligada à realidade de que eram homens cientistas, estudiosos, né? Astrólogos que estudavam os astros do céu. É interessante que, de alguma forma, estes homens, observando o céu, viram um sinal diferente, uma estrela que aparecera no céu, e de alguma forma eles identificaram que essa estrela representava o nascimento de um grande rei. E é precioso pensarmos a respeito disso, porque os antigos, quando eles viam algum tipo de acontecimento no céu, algum asteroide, alguma estrela cadente, que eles viam caindo do céu, eles sempre associavam esse acontecimento celeste com a queda de algum soberano, de algum rei, de alguma autoridade poderosa, de algum governante da época. E é precioso ver que quando eles enxergam isso, lá na sua terra, lá no Oriente, eles percebem que há um acontecimento que vai acontecer em Jerusalém, e esse acontecimento é o nascimento do rei dos judeus. E eles viajam e percorrem vários e vários quilômetros até chegar em Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, a pessoa que eles procuram para poder dizer que eles viram esse sinal foi o rei Herodes. E eu queria descrever para você aqui, pelo menos as 3 perspectivas que nós temos dentro desse texto a respeito do nascimento do Filho de Deus. A primeira perspectiva que nós temos aqui, e eu quero destacar ela, é a perspectiva do rei Herodes. Esse rei Herodes o Grande, ele é considerado um homem tão vil e tão maligno no seu coração, que ele foi capaz de assassinar a sua própria esposa e os 2 irmãos dela, os seus cunhados, só para poder se livrar do medo de que eles pudessem formar um complô contra ele e usurpar o seu reino e o seu trono. Você imagina um camarada ser tão cruel a ponto de medo de perder o seu lugar e a sua posição, de matar a sua própria esposa e os cunhados. Alguém vai dizer, os cunhados poderia, né? Mas que isso, irmão, não pode pensar esse tipo de coisa não. Mas matou a própria esposa e os cunhados só para se ver livre de uma ameaça de ser usurpado do seu trono. Esse homem recebe a notícia destes magos do Oriente dizendo que eles viram um sinal no céu, e que este sinal no céu era o sinal de que o rei dos judeus estava aparecendo. Qual que é o sentimento que Herodes tem quando recebe essa notícia? É o sentimento de alegria? Nós acabamos de ler aqui que ele ouviu, e na parte B do versículo 1 diz que ele alarmou-se e junto com ele toda Jerusalém. Então, se ele é um cara amedrontado, porque tem medo de perder o seu trono e a sua posição, quando ele ouve os magos dizendo que o rei dos judeus nasceu, o que ele sente no coração? Ele sente medo. Ele se sente pressionado, ele se sente de alguma forma alguém que está sujeito a dentro de poucos dias ser deposto do seu cargo, ou até mesmo ser morto para que outro possa assumir a sua função. É outra coisa interessante de observar que este Herodes o Grande, ele é da linhagem de Esaú, ele é um edomita. Então ele tem um medo muito grande de ser um rei dentro de Israel, porque ele não é um puro sangue, ele não é da descendência de Davi, ele não vem da linhagem de Jacó, ele não é alguém que realmente pudesse reinar sobre o povo de Israel.
Esse cara está completamente amedrontado. E quando ele está com essa atitude amedrontada, ele procura os sacerdotes e os escribas para realmente poder entender qual era o lugar aonde a história bíblica do Antigo Testamento narrava que o Messias deveria nascer. E eu daqui a pouquinho vou entrar aqui nos escribas e nos sacerdotes. Mas quando Herodes é informado que o Messias deveria nascer em Belém, ele permite que os magos vão até Belém, e ele diz para eles assim: quando foi que vocês viram esse sinal da estrela no céu? E ele procura saber, para tentar entender quanto tempo havia, né, do nascimento dessa criança até aquele determinado dia. E ele também diz para eles: quando vocês voltarem, eu quero que vocês me informem, porque eu quero ir até lá para adorar essa criança. Você não acredita nisso? Não? Ele quer ir lá para adorar a criança, com um punhalzinho escondido atrás, para tentar matar essa criança. A ideia dele não era honrar o rei de Israel que havia nascido. A ideia dele é encontrá-lo e matá-lo e destruí-lo, e tirar qualquer hipótese de que ele seja destituído do seu cargo e da sua função. A perspectiva de Herodes, ao ouvir que o rei dos judeus havia nascido, é olhar para este rei dos judeus e vê-lo como uma ameaça ao seu poder e à sua autoridade. Herodes pouco se importa com a realidade humana, em que o ser humano pode se tornar um grande rei neste mundo, mas se não encontrar-se com o rei dos reis e morrer nesta vida, ele padecerá eternamente no sofrimento eterno. Para Herodes, tudo que se resume é a vida no aqui e o agora. Nós conversamos ontem com os jovens a respeito disso. E às vezes nós podemos ser tomados com este espírito dos nossos dias e acharmos que a nossa vida se resume simplesmente nas coisas que nós fazemos aqui agora. Como se a razão da nossa vida fosse casar, fosse comprar uma casa, comprar um carro, terminar a faculdade, terminar os nossos projetos, os nossos sonhos, ter aquela viagem para o estrangeiro que nós tanto desejamos, e parece que os nossos objetivos de vida, eles só se resumem em autossatisfação nesta vida. Mas eu queria dizer verdadeiramente para você, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa esperança estiver somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa passagem e a nossa estadia nesta terra é extremamente passageira. Porque os nossos dias se vão, e eles se vão como uma palha empurrada pelo vento, logo vai sendo empurrada e vai passando, e os dias se vão, de tal maneira que você pode olhar hoje no espelho e já não vê mais que aquele bonitão e aquela bonitona que era esses dias atrás. O marido está dizendo isso, pelo menos, a esposa não? Amém? Oxe, vai ser um amém bem xoxo, hein? Palestra para casais de novo, hein, irmão Juscelino? Mas o tempo vai. E a grande questão que fica é: será que o nosso olhar é como um olhar de Herodes ao olhar o rei dos judeus? Será que nós olhamos para ele e vemos que a vinda dele é uma ameaça para o meu conforto, para a minha alegria e para a minha autossatisfação? Será que a vinda do Messias é um perigo para os meus projetos pessoais? Ou será que a vinda dele é a promessa de grandes dias que estão apontando para nós? Será que a vinda dele é o raiar de um novo dia, de uma nova esperança, onde não dependeremos mais de governantes assentados em Brasília, que julgam segundo a sua própria vontade, que extorquem dinheiro segundo a sua própria vontade? Será que a nossa esperança não é ver o rei dos judeus se assentando sobre o trono e reinando com justiça sobre este mundo? Será que o nosso desejo não é ver a morte, o sofrimento, a angústia, a tristeza passando e nunca mais tendo espaço na nossa existência? Eu não sei se você acredita nisso, mas todo cristão verdadeiro que crê na palavra de Deus, a esperança e o anseio dele é ver este Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos judeus, vindo a segunda vez nesse mundo, para que possamos receber esse reino de justiça que ele tem preparado para nós. O Herodes olha para ele e vê ele como uma ameaça, mas tem um outro grupinho aqui que eu acho extremamente estranho. Quando você olha Herodes querendo saber aonde que haveria de nascer o rei dos judeus, ele no versículo 4 diz que ele convocou os principais dos sacerdotes e os escribas do povo, e eles foram indagados por Herodes, porque Herodes perguntou: aonde que o rei dos judeus tem que nascer? E eles prontamente disseram: em Belém da Judéia. Eles nada mais estavam dizendo a profecia de Miqueias 5:2,
que realmente predizia que o nascimento do Messias aconteceria em Belém da Judéia. E é esse texto que nós acabamos de ler. Você sabe o que eu fico impressionado? Esses camaradas aqui eram estudiosos do Antigo Testamento. E eles sabiam responder prontamente o lugar aonde o Messias haveria de nascer. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: quantos desses estudiosos aqui, desses sacerdotes e escribas, foram até onde os magos foram para encontrar o menino recém-nascido, rei dos judeus? Quantos deles foram? A Bíblia vai dizer para nós que só foram os magos. E eu fico impressionado com isso aqui. Porque de alguma forma para eles a vinda do Messias é indiferente. Eles estudaram vários anos dentro dos seus locais ali, dos seus seminários de estudo, e aprenderam sobre o Messias, mas quando eles ouvem a notícia da vinda do Messias, qual que é a atitude que eles têm? Eles vão nascer em Belém da Judéia. Mas eles não vão atrás. Eles não se preocupam. Se eu dissesse para você, perguntasse para os irmãos aqui, qual que era a distância de Jerusalém até Belém? Quanto que os irmãos acham que era? Distância em quilômetros aí. Alguém arrisca? Chuta aí, irmão. Só não chuta ninguém. 18, irmão Paulo disse. 8. Irmão Paulo chutou bem perto mesmo. 10 quilômetros. 10 quilômetros. Esses camaradas não tinham coragem de sair de Jerusalém e viajar de animal, 10 quilômetros, para poder ir lá e averiguar se realmente aquele menino que acabara de nascer era o rei dos judeus ou não era. Esse segundo personagem que nós encontramos aqui são pessoas que estão indiferentes quanto à pessoa do Filho de Deus. São aqueles que pouco se importam com ele. Eu disse para os jovens aqui uma frase do C.S. Lewis, onde ele diz que se o cristianismo for falso, então realmente ele não importa nada. Mas se ele for verdadeiro, então não existe nada mais precioso do que o cristianismo, do que a mensagem de Cristo. Porque isso define a tua vida toda. Você já parou para pensar? Se você sentar um pouquinho lá, dar uma olhadinha para o horizonte e perguntar, o que acontece depois da morte? O que acontece? Nós estudávamos com jovens aqui um livro do Douglas Gonçalves, e tem um capítulo que nós meditávamos aqui ontem com eles, que o Douglas disse que estava dentro de um avião e ele queria muito puxar conversa e evangelizar o rapaz que estava do seu lado. E ele começou a falar de todo tipo de assunto com aquele rapaz. De uma hora ele olhou pela janela do avião, e aí ele disse assim, o que acontece será depois da morte? E ele falou assim para o rapaz, o que você acha? O rapaz disse, eu acho que depois que a gente morre, acabou. Aí ele falou, mas só isso? É, só isso. E depois que ele falou isso, o rapaz cortou a conversa com ele, disse que já não queria mais conversar. Só que para ele continuou meditando a respeito daquilo. E ele meditando, ele teve no seu coração essa visão clara de que se realmente a realidade da vida se resume ao aqui e ao agora, então as pessoas têm que buscar ser felizes o máximo que pode aqui e agora. Mas se existe uma vida no porvir, então isso muda drasticamente como nós vivemos o aqui e o agora. Isso aqui é importante porque quando nós olhamos para a realidade da existência humana, nós precisamos entender que existe uma pessoa no universo, o Filho de Deus enviado a esse mundo para morrer no nosso lugar, que faz toda a diferença para cada um de nós. Essa palavra é para todos nós que estamos dentro dessa igreja nesta noite. Foi por causa desta pessoinha que nasceu lá em Belém da Judéia, que era um bebê pequenino aos olhos de todo mundo, um bebê comum, um bebê qualquer, mas através desta criança que nasceu, que era o Filho de Deus, através da sua vida, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu, que este projeto e esta obra trouxe para nós salvação e esperança para o porvir. Até mesmo aqueles que morrem sem Cristo vão ter que encontrar Cristo depois. Só que de uma maneira que provavelmente não gostariam. Mas se nós assumimos um compromisso e uma aliança com Ele hoje, quando nós terminamos esta vida, na outra, a porta dos céus se abre e nós recebemos o abraço daquele que ansiosamente nós aguardávamos encontrar. Então é por isso que eu fico aqui pasmado diante desse povo. Eu fico pensando aqui, e eu quero que você reflita comigo, por que será que eles desprezaram a vinda do Messias? Eu vou propor 3 coisas aqui para os irmãos. A primeira delas é que eles estavam muito confortáveis com a sua religião.
Eles iam para o templo, para as suas sinagogas, tinham os seus cultos, cantavam os seus salmos, liam as passagens das Escrituras. Algum líder, sacerdote ou escriba fazia uma explicação dos textos bíblicos, mas para eles tudo que resumia a sua vida de religião era aquilo, eles estavam confortáveis nessa realidade. E uma outra proposta aqui é que eles podiam até conhecer a verdade, mas eles não desejavam a verdade. Isso aqui é uma coisa que eu quero conversar com os irmãos, rapidamente, abrir um parêntese. Quanto tempo faz que você tem ouvido a pregação da palavra de Deus? Quantos anos fazem? Eu cresci dentro da igreja, irmãos. E por vários e vários anos eu fiquei ouvindo e ouvindo a mensagem sem dar crédito para ela. Você sabe o que é interessante? Que quando a mensagem de Deus ela é lida, ela é explicada e ela é aplicada ao teu coração, é responsabilidade tua, pela fé, receber a palavra. É uma atitude responsável de todo ser humano de ouvir a mensagem ser pregada e de dizer, eu aceito e eu recebo ela no meu coração. Por isso eu preciso dizer para você que se você realmente quer ver a diferença na tua vida e no teu coração, você precisa não somente ouvir a palavra de Deus, mas você precisa crer na palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus sendo lida, explicada e aplicada na tua vida, você precisa levantar as tuas mãos e de todo o teu coração dizer, Deus, eu quero que essa palavra não somente entre na minha cabeça, mas eu quero que ela entre no meu coração completo e faça transformação completa na minha vida e em todo o meu ser. Quando você vai na galeria dos heróis da fé de Hebreus, você vai perceber que existe uma coisa que é similar, é comum a todos aqueles heróis ali apresentados. O que é? Pela fé. A fé é a característica de abraçar as verdades de Deus, mesmo não tendo a compreensão exata delas. Se alguém perguntasse para você lá no teu trabalho e dissesse assim, você acredita que Deus ama você? O que você responderia? Sim. E se ele fizesse uma segunda pergunta e perguntasse, por que você acredita que ele te ama? O que você responderia? É vocês aí, irmãos. Amanhã alguém vai perguntar para vocês lá, hein? Ei, Deus, ouve minha oração, Senhor. Se alguém perguntasse para você, como é que você sabe que ele te ama? Porque ele deu a vida dele por mim. Porque o registro do sacrifício dele está escrito nas Escrituras. E aí você diz assim, eu creio no que as Escrituras dizem. Quando você ouve João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quem que é o mundo ali? Eu diria para você que quando você lê essa passagem, coloque o teu nome ali. Porque Deus amou o Eliel, porque Deus amou o Fernando, porque Deus amou o Antônio, porque Deus amou o Joaquim, Deus amou você de tal maneira, que Ele deu o seu Filho amado, Ele deu a vida do seu Filho e entregou por causa de você, não adianta você ficar escondidinho no banco da igreja. Ele deu a vida por você. Ele entregou o sangue dele, ele entregou a vida dele por você. Como diz o pastor Fidelis, ele desenfeitou a glória, desceu do céu, se tornou ser humano, se tornou carne, viveu neste mundo, morreu naquela cruz, e ele fez isso por causa de você, para salvar a tua vida, para te dar uma esperança, para que você não perecesse, mas tenha a vida eterna. É isso que precisa estar dentro do nosso coração. Nós sabemos que ele nos ama, pela fé que nós temos nele. E não é uma fé cega, é uma fé na palavra de Deus. Se a palavra de Deus me diz, então eu creio. Eu me recordo aqui agora de uma ilustração, não sei se eu já contei para os irmãos aqui, mas o meu tio trabalhava de porteiro, e geralmente a Bíblia dele estava bem pertinho assim da guarita, e um camarada, um alemão, passava várias vezes e zombava da fé dele. Sabia que ele era cristão e zombava da fé dele. E um dia, aquele camarada passou, e além de zombar dele, falou assim, ô fulano, que gosto tem ser cristão? Qual que é o gosto de ser cristão? Que sentido tem isso? Aí ele tinha uma laranja propositalmente ali do lado, e ele disse assim, se eu abrir essa laranja, eu descascar essa laranja e começar a chupar essa laranja, e falar para você que essa laranja é doce, você vai sentir que essa laranja é doce? Ele falou, não. Então, o evangelho é da mesma forma. Se você quer saber se realmente ele é precioso ou não, você tem que experimentar.
Você sabe o que é interessante? Não sei os irmãos, eu sou meio aventureiro, mas se eu for numa piscina e tiver um trampolinzinho, eu vou querer pular, irmãos. Não sei se eu tiver lá uns 70 anos, quem sabe daí vai diminuir o senso de risco. Mas você já viu que quando você está na beiradinha para você pular, os mais corajosos, tem gente aqui que tem uns heróis, né, irmão? Que, eu pulo mesmo, até de costa. Se tiver uma pedra lá embaixo, né? Quero ver, não pula de jeito nenhum. Mas quando você está na beiradinha assim, ó, dá aquele gelo no estômago tremendo. Eu sei que muita gente, quando você diz que se você quer experimentar o que é ter Jesus no seu coração, muitas vezes chega ali naquela beiradinha e fica dizendo, será que vale a pena? Será que vale a pena abandonar tudo? Será que vale a pena deixar tudo para trás? E aí eu me lembro, né, de um carcereiro, enquanto o Watmani, um missionário lá na China, estava preso por causa de pregar o evangelho, e o Watmani cantando ali dentro da prisão. O carcereiro passou na frente e disse assim, pastor Ni, eu queria tanto receber esse Jesus que você tanto prega, mas ele disse assim, eu tenho medo de perder tudo. E o Watmani disse para ele, mas você não tem nada. Você já pensou que muitas vezes nós estamos com medo de se lançar na presença de Deus? Isso aqui não é só uma palavra para não crentes, é uma palavra para cristãos, que muitas vezes estão dizendo, eu não quero me lançar de todo o meu coração para Deus, porque é perigoso, porque Deus pode me pedir coisas que eu não seja capaz de fazer. Mas eu queria dizer para você, você está na beiradinha. Você está muitas vezes flertando e dizendo, eu tenho medo de me entregar, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está chamando você e dizendo, se entrega, se coloca na presença de Deus, porque Deus quer usar a tua vida poderosamente. Para de se segurar, se lança nos braços de Deus, e Deus vai tomar conta da tua vida, hoje e para todo sempre. Eu quero concluir aqui a mensagem, porque nós temos o momento da Santa Ceia. Mas nós temos um terceiro grupo aqui, que é o primeiro grupo que aparece no texto, que são os magos do Oriente. Os camaradas estão decididos. Vocês viram aqui o que eles dizem no versículo 2? Eles disseram que viram a estrela no Oriente, e eles não somente viram, eles dizem, nós viemos até aqui. Eles tiveram uma atitude. Não ficaram parados lá, pasmados, dizendo, não, pode ser um sinalzinho. Eles disseram, não, nós vamos viajar até lá, e vamos procurar encontrar quem é essa estrela no Oriente. O que isso representa? E eu pego aqui algumas lições preciosas. Primeira, como eu disse para os irmãos, eles viram e vieram. É uma atitude de todo ser humano. Eu sei, irmãos, eu creio na graça de Deus. Eu creio que a graça de Deus é uma graça soberana, mas eu também creio na responsabilidade humana. Eu creio que nós devemos ter uma atitude que é fundamental também no processo de mudança e de transformação. E como eu disse para os irmãos, eles tiveram que enfrentar esse processo aqui, lançando mão de uma viagem. Quantos irmãos aqui já viajaram 1.000 quilômetros? Tem alguém aí, não? 1.000 quilômetros. Tem bastante gente aí. É fácil viajar 1.000 quilômetros, irmãos? De avião, olha, minha avião aqui é rico igual a irmã Josinete, a irmã Juscelina é de avião, irmãos. Mas se você viajar com fusquinha, o irmão Paulo está baixando mais ainda, mas vou segurar um pouquinho. De fusquinha, irmãos. Imagine 5 pessoas dentro de um fusca. O meu pai fazia viagem missionária, às vezes, há alguns anos atrás, vários anos atrás, e eles várias vezes foram fazer essas viagens missionárias com Fiat 147. Quem conhece o Fiat 147 aí? E se alguém conhece o meu pai e os meus tios, irmãos, é tudo marmanjo. Homem fortinho nessa região, assim. Imagine 5 caboclos daquele tamanho dentro de um Fiat 147. É difícil demais. Né? A cada 50 quilômetros você tem que descer para esticar a perna. Agora você imagine viajar no lombo de um jumentinho, de um burrinho, de um camelo que fica sacolejando o tempo inteiro. Só que você sabe o que é interessante aqui? Eles estão dispostos a sair da cidade deles, da terra deles, porque eles viram um sinal, e eles creram nesse sinal, e eles estão acompanhando esse sinal. E eles são instruídos de que em Belém é o lugar aonde há de nascer o rei dos judeus. E nós temos lições preciosas aqui, que a primeira coisa que nós encontramos no versículo 10 é que quando eles chegaram nesse lugar, eles se alegraram, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. O que eles viram? A estrela parou no lugar onde o menino estava. O segundo ponto que nós encontramos aqui é que eles viram um menino. Vocês já imaginaram Jesus como uma criança, irmãos? Já pararam para imaginar? Às vezes as crianças fazem as perguntas, né? Acho que não sei se essa semana ou a semana passada, as crianças perguntando, Jesus dormia? Jesus comia? Jesus fazia xixi? Tem gente que tem medo de dizer que Jesus fazia xixi. Tem que fazer xixi, irmão, eu não era ser humano.
Tinha todas as mesmas realidades biológicas que nós tínhamos, mas você imagine chegar naquele lugar e dar uma olhadinha. Eu acho que eu fico pensando aqui, eu quero pensar junto com os irmãos. Imagine se nós chegássemos lá e olhássemos aquela criança. O que você diria? Olha que reizão dos judeus. Tem umas crianças pequenininhas, né? Tem a Alice, está no colo do Marcos ali. Alice, né? Olha, você com medo de errar o nome, irmão, senão depois briga comigo. Está ali no colo do Marcos, de manhã eu estava vendo ela ali. E aí, aquela criancinha pequenininha, você imagine no colo de Maria. E esses magos do Oriente olhando aquela criança. Eu fico imaginando comigo assim, que quem sabe, no coração de algum deles, ou de algumas pessoas ali reunidas, eles poderiam pensar assim, nossa, mas é só uma criança fraquinha e indefesa. Você imagina se tivesse alguém que conhecesse Isaías 9:6 e ouvisse eles dizendo assim, olha, é só uma criança fraquinha e indefesa. Alguém poderia dizer assim, mas ele é o maravilhoso. Nossa, mas desse jeito aí, né, tão vulnerável, ele vai ser o conselheiro. Fraco desse jeito, o Deus forte. Dependendo da mãe, sim, ele vai ser o pai da eternidade. Mas Herodes vai perseguir ele para matar, sim, mas ele é o príncipe da paz. Você consegue entender, olhar para aquela criança e ter a fé, a certeza e a convicção que hoje é pequenininho, é frágil, é indefeso, mas ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz? Aleluia! E quando eles olham para esse menino, eles não ficam desdenhando. A Bíblia diz para nós que eles, no versículo 11, eles adoraram. Eles adoraram porque eles sabiam que aquele não era simplesmente um qualquer rei dos judeus, mas ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E ainda nós vemos aqui que uma atitude que eles têm, além de ir no local, além de se alegrar naquele lugar, além de adorar aquela criança, o Filho de Deus que está ali, a Bíblia diz que eles abriram seus tesouros e ofertaram. Você já percebeu que quando a gente está apaixonado, a gente não mede esforços para gastar? Eu ouço até hoje da minha esposa que, quando a gente namorava, você me deu um tal chocolate. Irmãos, eu nem lembro aonde que compra mais aquilo lá, e ela diz para mim até hoje. Aí fica aquela pressão, chega na Páscoa, naquela época, lá vem essa história de novo. Mas você já percebeu que quando a gente está apaixonado, você não mede custo, você não mede valores? Quando nós amamos Deus como a maior riqueza das nossas vidas, nada é muito demais para oferecer para Ele. É como Maria que está diante de Jesus e pega aquele unguento de nardo puro, está diante do Senhor e está todo mundo olhando, ela quebra aquele vaso. E dos olhos deles, eles estão dizendo, você está desperdiçando, e ela está dizendo, não, eu estou adorando a Ele. Eu não estou jogando fora, eu não estou desperdiçando algo, eu estou consagrando isso diante dele, porque ele merece isso e merece tudo e muito mais. O que você está segurando nas tuas mãos que você tem medo de largar? O porquê que você está retendo coisas desta vida e isso está te roubando de andar e de voar mais alto na presença de Deus? Abandona isso hoje. É um relacionamento, é uma comunhão com alguém, é uma sociedade, é algum tipo de lugar, é algum tipo de coisa que está te prendendo. Solta isso em nome de Jesus e passa a andar na presença de Deus, e você vai ver a alegria voltar ao teu coração e o prazer e a satisfação de Deus na tua vida e na tua alma. Eu quero finalizar aqui com a seguinte palavra. Quando nós estamos na vontade de Deus, no desejo de Deus, no propósito de Deus, Deus guia os nossos passos, nos guia e nos livra. Olha o que acontece aqui de interessante. Versículo 12. Eles foram avisados por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem na presença de Herodes, regressaram por outro caminho à terra. Deus se preocupou com eles. Deus preservou a vida deles. Porque o Herodes quer saber onde o menino está, porque os interesses de Herodes é destruir aquele menino, é matar aquela criança. Mas como esses homens tinham um propósito da parte de Deus para cumprir, o próprio Deus se encarrega de guiar os passos deles e de livrá-los. Você está vivo hoje ou não? Por que você está vivo? Quem que te preservou até o dia de hoje? Eu faria como o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo o sempre. Eu não posso proteger a minha esposa ao máximo, nem meu filho ao máximo, eu não posso proteger você, ninguém pode proteger você, como só Deus pode proteger. Proteger guiando os teus passos, conduzindo a tua vida e conduzindo o teu coração. Eu concluo dizendo, se você crê que este rei dos judeus nasceu, cresceu, viveu aqui, morreu na cruz e ressuscitou para perdoar os teus pecados, então eu quero dizer para você, a tua vida está segura nas mãos de Deus. Se tiver na pontinha para se entrega hoje na presença de Deus, e eu tenho certeza que Ele te recebe de braços abertos para te tomar como filho e te amar e te dar um propósito e um rumo na tua vida. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Queridos, eu aproveito esse momento para fazer um convite. Você ouviu essa mensagem nesta noite? Se você deseja ter um encontro com esse Senhor Jesus e fazer, como meu tio disse lá para o morador daquele prédio, que você quer experimentar realmente o que é viver na presença de Deus, eu te convido, vem aqui na frente. Peço que a igreja feche os seus olhos. Se você deseja ter um encontro com Jesus, vem aqui na frente. Eu não quero que você se sinta constrangido, constrangida, envergonhado, mas eu quero dizer para você que não existe nenhuma escolha melhor nesta vida do que receber a graça de Deus e a presença de Deus no seu coração para sempre. Se nós não temos ninguém, vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Senhor, porque o Senhor nos concedeu graça de ouvir também as boas novas do Evangelho. E pela tua graça, Senhor, nós não temos sido como Herodes, Senhor, que tem olhado para Jesus como uma ameaça. Pelo contrário, Jesus é para nós o autor e consumador da nossa fé. O Senhor Jesus também não é para nós, Senhor, uma coisa insignificante, sem valor, sem preço, sem qualquer valia, Senhor, como era para os sacerdotes e os escribas daqueles dias que estavam confortáveis nas suas vidas, mas pelo contrário, Senhor, no nosso coração, o nosso desejo cada dia mais é poder encontrar o Senhor e ter uma vida de comunhão e de relacionamento profundo com o Senhor, porque sabemos e temos provado e desfrutado, Senhor, que nesta vida nada pode preencher o nosso coração. Não existem pessoas, bens materiais, não existem posses, não existem aquisições que podem trazer alegria plena ao nosso coração, mas a tua palavra nos diz que é a tua presença que faz toda a diferença. É como diz o salmista no Salmo 63, a tua graça é melhor do que a vida, por isso os nossos lábios te louvam, te adoram e te exaltam, Senhor. Nós queremos render graças neste momento, adorar e bendizer o teu nome santo, Senhor, e dizer muito obrigado pela tua graça e pela tua salvação sobre nós. É a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Permaneça de pé, nossos presbíteros estarão indo lavar as mãos para o momento da ministração da Santa Ceia. Você abra comigo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23.